Fala pessoal, Marcelo Martins aqui com vocês, do site marcelom.com. Se você é um iniciante no mundo das vendas, você está no lugar certo. Hoje nós vamos explorar nove pontos cruciais que você, como novato, ou até uma pessoa com mais experiência, vai ter que dar uma atenção cuidadosa. Essas técnicas valiosas, essas estratégias que eu considero quase que infalíveis, vão te ajudar a você se preparar para esse mundo das vendas. Só que, olha, não se lembra não, dá logo sua curtida, dá uma compartilhada e se inscreva no nosso canal para você estar sempre recebendo esse tipo de dicas que, olha, eu estou colocando 30 anos de experiência para você. E sem mais delongas, vamos ao ponto número 1. Novato, você tem que questionar as crenças antigas dos treinamentos de vendas. É essencial você questionar alguma das crenças antigas e ultrapassadas, que muitas vezes são transmitidas aos iniciantes de uma maneira errada. E o pior de tudo, são transmitida e nós já sabemos que isso não funciona mais. Portanto, é fundamental que os novos vendedores estejam dispostos a questionar, a desafiar algumas ideias, essas ideias pré-concebidas para que você sim possa alcançar o sucesso no mundo das vendas. E a ideia de que, de maneira muito forte, é que nós já ouvimos anteriormente sobre vendas e que o pessoal disse, não, que isso é infalível, que essas táticas, essas técnicas são eficazes. Legal, mas alguns anos atrás elas eram eficazes. Hoje essas técnicas já não são mais eficazes. Os consumidores, eles estão mais informados, eles estão mais exigentes do que nunca, pessoal. E as abordagens de vendas precisam, sim, refletir essa mudança de dinâmica. Um exemplo clássico é aquela ideia de que os vendedores eles precisam ser agressivos e assertivos para fechar uma venda. No entanto, essa abordagem agressiva muitas vezes afasta os clientes potenciais no lugar de atraí-los. Os compradores modernos hoje, eles valorizam o quê? A autenticidade, o respeito, a abordagem consultiva. Portanto, um iniciante que se questiona sobre a validade desse tipo de abordagem ultrapassada estará mais inclinado a desenvolver um estilo eficaz de vendas. Em vez de você simplesmente aderir cegamente a essas regras, você como iniciante, você deve se esforçar para o quê? Aprender as nuances das vendas contemporâneas. E isso envolve compreender, tipo, funil, a jornada do cliente, a saber praticar empatia e a desenvolver a capacidade de se adaptar às múltiplas personalidades dos nossos clientes hoje, tá? Você precisa abraçar a mentalidade de que tudo que já foi dito pode estar errado. E isso é um passo importante, esse senso crítico que você deve desenvolver com relação a vendas. Nesse sentido, os treinadores e mentores de vendas têm um papel que eu diria assim, crucial. Tá? Eles devem incentivar os iniciantes a fazer desde cedo perguntas, a explorar diferentes abordagens e a buscar constantemente maneiras de melhorar, em vez de fornecer respostas prontas, sem aqueles scripts antigos de vendas. Os treinadores podem ajudar os novos vendedores a desenvolver seu pensamento crítico e adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo. Ponto número 2. Desenvolvendo uma abordagem autêntica de vendas. Muitos iniciantes na área de vendas têm uma ideia equivocada sobre o que significa ser um vendedor eficaz. Aquela imagem estereotipada de um vendedor persuasivo, falador, persuasivo não por opção, mas como única, digamos assim, opção. Na verdade, é um dos princípios básicos do treinamento de vendas que os iniciantes devem dominar. É a importância de desenvolver uma abordagem autêntica, uma abordagem genuína. Ao contrário do que alguns pensam, ser um vendedor bem-sucedido não exige que você se transforme em uma pessoa, em alguém que você não é.
Você, em vez de exagerar as características e benefícios de um produto ou serviço, seja honesto sobre as suas limitações. Isso cria uma base sólida para o relacionamento e evita aquilo que nós falamos, decepções futuras. Os clientes valorizam honestidade e são mais propensos a fechar negócios com vendedores que demonstram integridade. Ponto 3. A importância das habilidades de comunicação. Pessoal, nosso mundo hoje é de comunicação. No universo das vendas, a comunicação, eu diria que é uma das ferramentas principais, se não for a principal ferramenta. Muitas vezes, aquele iniciante se concentra em falar, 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 mas esquece que a escuta ativa é a habilidade de fazer perguntas significativas. E isso é muito, muito importante. Saber fazer perguntas significativas. E este é um princípio básico do treinamento de vendas que os iniciantes devem dominar desde o início. Imagine um vendedor iniciante que entra em uma reunião com um cliente potencial e começa a falar sem parar sobre os recursos, sobre os pontos do seu produto. E ele não dá a chance do cliente expressar a sua necessidade ou as preocupações que ele tem. Esse tipo de abordagem unilateral não apenas aliena o cliente, mas também desperdiça uma grande oportunidade valiosa de você entender a necessidade e fornecer as soluções adequadas para o cliente. Aqui a dica essencial é: falar muito é barato, mas escutar é que vai colocar dinheiro no seu bolso. O seu cliente ele não está interessado em ouvir você, ele está interessado em encontrar soluções para os problemas que ele possui. Portanto, ao invés de você ser o rei do monólogo nas vendas, foque. Foque em dominar a arte de fazer perguntas e ouvir atentamente. Um exemplo concreto disso pode ser visto em um vendedor que está oferecendo um serviço de consultoria tipo financeira, que ao invés dele passar o tempo todo falando sobre a empresa, como essa empresa é líder no setor, esse vendedor ele está fazendo perguntas abertas, perguntando para aquele lead, para aquele possível cliente, quais são os maiores objetivos financeiros para o próximo ano. Isso não apenas, fazendo as perguntas corretas, demonstra um interesse genuíno pelo cliente, mas também abre espaço para uma conversa mais direcionada. Essa habilidade de fazer perguntas inteligentes é uma forma eficaz de identificar as necessidades específicas do cliente e oferecer o principal, soluções personalizadas. Em nosso site, no marceloem.com, nós temos diversos treinamentos e um que é específico sobre como você utilizar as perguntas para fazer uma ponte ao fechamento. Entre lá nele, cadastre-se nele que você vai ter acesso a esse treinamento. Ponto 4. Ter um sistema de venda coordenado. Bora imaginar você em um jogo de xadrez, onde você não sabe as regras básicas. Como é que você vai ficar? Provavelmente vai ficar perdido. Provavelmente não, você vai ficar perdido, vai ficar confuso. E inevitavelmente você vai perder todas as partidas. E o mesmo se aplica ao mundo das vendas. Como iniciante, você ter um sistema de vendas é essencial para você orientar suas ações de uma forma estratégica, de uma forma direcionada. E aqui está um dos princípios básicos do treinamento em vendas. É seguir um sistema. Muitos dos nossos vendedores tendem, ao que eu falo, a improvisar. Um sistema de vendas é como um mapa, que vai te guiar desde o primeiro contato com o cliente em potencial até o fechamento das vendas. Isso inclui etapas específicas, abordagens testadas, estratégias para superar as objeções. Tá? Isso não significa que você vai ser uma máquina automática, você vai ter aquele scriptzinho e vai ficar aquele robozinho. Não. Mas significa que você está se beneficiando de uma estrutura que foi desenvolvida como base na experiência de sucesso de grandes vendedores anteriormente. Portanto, se você é um vendedor iniciante, não caia na armadilha de acreditar que você pode improvisar nas vendas. Ter um sistema sólido é um dos princípios fundamentais para que a sua jornada de aprendizado e de crescimento como vendedor seja bem sucedida.
Isso não apenas vai aumentar a sua confiança, mas também vai aumentar as suas chances de sucesso. Lembre-se que mesmo os jogadores de xadrez mais habilidosos seguem regras, seguem estratégias para ganhar o jogo. E isso se aplica também a vendas. Faça sua lição de casa. Ponto número 5. Quando se trata de vendas, a personalização é a chave para conquistar a confiança de clientes em potencial. Um princípio base nos treinamentos de vendas é que você tem que fazer a lição de casa antes de entrar em contato com o cliente. Isso vai muito além de você apenas saber o nome dele. Por incrível que pareça, tem vendedor novato que não sabe nem o nome do lead, do prospecto que está indo. É fundamental que você entenda quais são as necessidades daquele lead, quais são as necessidades daquele cliente e como é que o teu produto e serviço vai poder beneficiá-lo. Tá? Então, você não pode chegar simplesmente cair de paraquedas naquela venda. Imagine que você está comprando um presente para uma pessoa especial. Você não escolheria um presente aleatório. Você vai escolher algo que vai refletir os gostos e interesses e necessidades daquela pessoa. E o mesmo se aplica ao vender. Antes de você entrar em uma conversa com um cliente potencial, é essencial você pesquisar o máximo possível da empresa dele e dele. A sua posição no mercado, os desafios que eles estão enfrentando no momento e até mesmo, se possível, as preferências pessoais dele. Hoje, com esse mundo conectado, esse Big Brother que nós vivemos, você consegue muitos dados gratuitos de uma maneira bem simples. E ao fazer a sua lição de casa, você cria uma conexão genuína. O cliente ele vai se sentir valorizado, vai perceber que você realmente está interessado em ajudar a resolver aquele problema específico, aquele problema que aquele cliente está. E você vai construir o quê? Uma base de relacionamento a longo prazo. Ou seja, você não só vai fazer aquela venda, como você vai começar a construir um relacionamento que vai gerar muitos negócios no futuro. Ou seja, como iniciante em vendas, lembre-se de que a personalização é uma ferramenta poderosa. Investir tempo em pesquisar seu cliente potencial antes de você até interagir com ele é um diferencial que vai te destacar da concorrência. Ponto 6. Faça perguntas inteligentes. Pessoal, em meio à empolgação de você vender um produto ou serviço, é muito fácil você cair naquela armadilha de falar demais. Fala, fala, fala e você não ouve o teu cliente em potencial. Você realmente fica sem saber o que ele está realmente precisando. E é aqui que entra o princípio crucial de fazer perguntas inteligentes e estratégicas. Bora imaginar que você está em uma consulta médica. O médico simplesmente ele não vai começar a prescrever se antes entender os seus sintomas, as suas condições clínicas. Da mesma forma, o vendedor não deve começar a apresentar soluções antes de entender o quê? Completamente aquela necessidade específica do cliente. Só para você ter ideia, vou passar para vocês 2 perguntas que você pode utilizar, que você vai utilizar essa pergunta como uma ponte para o fechamento. Por exemplo, você trabalha com consórcio. Você vai chegar com o teu prospecto, uma pergunta que seria muito interessante. Mas, Marcelo, qual o seu objetivo em adquirir esse consórcio? Aí, digamos que a resposta fosse, eu estou procurando investir em um consórcio para adquirir um carro novo no médio prazo, que eu não precise sobrecarregar o meu orçamento mensal. Geralmente a pessoa já começa a puxar a tabela, mas o vendedor-chave vai fazer o quê? Vai completar essa pergunta com algo do tipo, Marcelo, com base nisso, que tal explorarmos as opções de consórcio disponíveis que vão se aliar ao seu objetivo e orçamento? Isso não é perfeito? Ou seja, você já preparou aquela posição para uma que nós chamamos uma ponte de fechamento. Para isso você tem que estar preparado para as perguntas, fazer as perguntas certas. Você tem que direcionar aquele teu lead, aquele teu cliente, você tem que direcionar ele, tá? Como você já fez o teu dever de casa, fez a lição de casa, você escutou mais do que falou, você já sabe qual é a real necessidade dele. E com isso você consegue o quê? Com perguntas e de uma maneira correta, alinhar o pensamento, a tua estratégia, àquela necessidade que ele
tem para o teu produto e serviço. Para o pessoal que trabalha muito com consórcio e com seguros, a gente tem um artigo no nosso site, no marcelom.com, que é só sobre perguntas de fechamento para quem trabalha com consórcio, seguros. Consórcio, seguros e plano de saúde. Assim, é sensacional esse artigo. Dá uma olhada lá, dá uma procurada lá no site que você vai ver. Se você memorizar as perguntas, se você conseguir adaptar essas perguntas para o teu negócio aí, para a tua empresa, olha, eu tenho certeza que realmente você vai alavancar as suas vendas. E qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver, cara, pode colocar aqui, pessoal. Eu tenho o maior prazer de poder responder para vocês. Tem um contato lá no site, você pode entrar em contato também lá pelo site, pelos nossos WhatsApps aí, que se eu não puder responder na hora, alguém da minha equipe, mas eu sempre procuro responder pessoalmente a todos vocês. E para fechar, pessoal, número 7.7, não tenha medo de perder vendas. A importância de você ser resiliente. O medo de perder uma venda é uma emoção natural, especialmente para quem está iniciando nessa indústria maravilhosa, nessa parte maravilhosa que é você se tornar um grande vendedor. Geralmente você está ansioso para obter o que nós chamamos de resultados positivos. Só que, no entanto, é crucial entender que nem todas as oportunidades de vendas irão se concretizar. E, pessoal, isso é perfeitamente normal. E eu vou passar para vocês, só para elencar, alguns motivos que você não precisa ter medo de perder vendas. E mesmo que perca essas vendas, você vai entender que, o aprendizado é valioso. Cada vez que você perde uma venda, se você fizer a sua lição de casa, se você anotar aquele famoso caderninho das vendas, você começar a perceber qual foi seu ponto forte, qual foi seu ponto fraco naquela abordagem, aí você vai o quê? Você vai começar a se melhorar, você vai começar a se retroalimentar, fazer um feedback e melhorar no futuro. Outro ponto que você não pode se preocupar com isso é que você vai começar a aprender a qualificar seus leads. Nem todos os leads são qualificados. E você vai começar a identificar, você vai ter um feeling para fazer o trabalho de uma maneira que vai valorizar o teu tempo, não desperdiçando leads, desperdiçando o teu tempo com leads que não vão dar fechamento. O ponto também que eu digo que é chave é você vai aprender a ter confiança e resiliência. Pessoal, lidar com a rejeição, ela fortalece a tua resiliência. Quanto mais você enfrenta e supera a adversidade, mais confiante você vai se tornar. E a confiança é uma qualidade atraente no vendedor e vai influenciar positivamente, com a certeza absoluta, nas tuas interações futuras. Outro ponto muito legal é que você vai começar a ter o que nós chamamos de mentalidade de longo prazo. Vendas não é somente apenas trabalhar aquela venda imediata, e sim é construir relacionamentos de confiança com os teus clientes, que vão poder te levar inclusive a vendas futuras. Perder uma venda hoje não significa necessariamente perder oportunidades futuras. Portanto, ao invés de você ter medo de perder essa venda, encare como uma interação, como uma oportunidade de você estar crescendo e aprendendo. Lembre-se que até mesmo os vendedores mais experientes enfrentam a rejeição. Mas o que importa é como você vai responder a ela. Você precisa o quê? Manter uma atitude positiva, aprender com cada experiência e usar esses insights para aprimorar as tuas habilidades ao longo do tempo. E para fechar com chave de ouro, eu vou te passar outro ponto. Nunca fique confortável na situação atual que você se encontra. Venda é crescimento contínuo. Um erro comum que os profissionais de vendas sempre estão muito cometendo, principalmente aqueles mais antigos, é se acomodar em uma zona de conforto. No entanto, a verdade é que essa complacência pode ser um obstáculo para o teu sucesso contínuo. E manter-se em constante estado de crescimento e evoluindo é fundamental para você se destacar em algumas áreas de vendas. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa de website e eu percebi na época algo como, em janeiro, os principais vendedores fizeram uma venda, uma média de 4 ou 5 mil reais.
Em fevereiro era 4, 5 mil reais. Em março, 4, 5 mil reais. Abril, 4, 5 mil reais. E eu achei estranha aquela continuidade. Principalmente porque naquele ano específico, janeiro, tinha algo como 6 dias comerciais a mais que fevereiro. Março tinha tido uma situação do governo, assim, de plano econômico na hora, que também tinha dado uma estressada. E eu comecei a perceber, comecei a analisar que a grande maioria daqueles vendedores, eles estavam atingindo a meta em 15, 20 dias. E depois disso, o número deles caía de fechamento absurdamente. Eu fiquei meio que intrigado e comecei a conversar naquele famoso, tomando um cafezinho lá, que eu estava fazendo a consultoria, e comecei a perguntar para eles sobre a situação, a vida, tudo. E a grande maioria acabou que abrindo assim o jogo, dizendo que o padrão médio de vida deles era em torno de 4, 5 mil reais. Ou seja, aquele mindset dele, aquela mente dele estava preparada para ganhar 4, 5 mil reais. E quando eles batiam aquela meta, eles simplesmente diminuíam o número de ligações, diminuiu o número de vendas, de visitas, prospectos. Então, isso fez o quê? Fez com que a gente tivesse que traçar um plano com relação a isso, de melhorar essa atividade. Depois do 15º dia, a gente sempre fazer algumas ativações para poder fazer o quê? Empurrar essas pessoas para o próximo nível. Pessoal, às vezes a gente fica muito parado, fica confortável e meio que... Pessoal, olha, sangue, se o sangue... Quem já trabalhou em hospital sabe que numa transfusão de sangue um dos maiores medos é parar o sangue, porque ele vai coagular. Sangue ele tem que estar em circulação. É a mesma coisa a venda. A venda vai ter que estar circulando, circulando, circulando para gerar resultados, não só para você, como para a sua empresa. Esses pontos são fundamentais para que você que é iniciante comece a se preparar para o teu futuro. O teu futuro vai ser de campeão, o teu futuro vai ser de muito sucesso. Agora, estuda, reveja, faça a lição de casa. Isso é um ponto muito importante, que se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nessa profissão maravilhosa que é ser um campeão em vendas. Seja você da área de consórcio, na área de seguros, na área de perfumes, venda direta, venda aviões, então não importa. O que importa é que você se especialize e você estude o máximo possível. Se procure colocar-se em situações desafiadoras, que o forcem a pensar de uma forma criativa, a sair da sua rotina. Isso vai estimular o teu crescimento e vai te ajudar a se adaptar aos novos tempos que estão chegando. Ok, pessoal? Compartilhe esse vídeo, curta aqui e se cadastre no nosso canal para que você possa ter esses e outros insights maravilhosos que nós vamos colocar ao longo do tempo. Até a próxima!